Os desenvolvedores mentem para você, mas calma que não é nenhuma teoria da conspiração. É que praticamente todo jogo precisa usar pequenos truques para fazer você acreditar que tem muito mais acontecendo do que realmente tem. Jogos estão cheios de truques assim, paredes que não deveriam existir, corredores supostamente longos, objetos que desaparecem quando você vira de costas, e não, na maioria das vezes não é porque o desenvolvedor estava com preguiça, são pequenas gambiarras usadas para fazer você acreditar que existe muito mais acontecendo do que o seu PC ou videogame realmente está processando. E hoje eu separei alguns dos temas mais interessantes, mas antes, fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Senhor e você está no canal Senhor Outros Dev. Criar jogos não é uma tarefa nada fácil e acredite, como desenvolvedor solo, eu tenho um pouquinho de autoridade para falar isso. Durante décadas, desenvolvedores precisaram encontrar maneiras extremamente criativas de contornar as limitações dos videogames. E mesmo hoje, com consoles e computadores absurdamente mais poderosos, essas gambiarras continuam existindo, às vezes por limitações técnicas, às vezes para economizar processamento e às vezes simplesmente porque não existe motivo nenhum para o seu computador calcular uma coisa que você nem consegue ver. Jogos simplesmente apagam o que você não está vendo. Essa é provavelmente uma das técnicas mais utilizadas nos jogos. Imagine que você esteja jogando GTA e olhando para um prédio. Enquanto você olha naquela direção, o jogo precisa renderizar tudo que aparece na sua tela. Prédio, carros, NPCs, vegetação e um monte de outras coisas. Mas e o que está atrás de você? Bom, dependendo do objeto e de como o jogo foi desenvolvido, ele simplesmente não precisa ser renderizado naquele momento. E a lógica é simples, porque o seu PC perderia tempo desenhando uma árvore que está atrás da sua câmera sendo que você nem está vendo ela? Ela pode continuar existindo para outros sistemas, mas graficamente não. E quando você vira a câmera novamente, o jogo volta a renderizar aquilo normalmente. Tudo isso acontece tão rápido que você nem percebe. Agora imagina se não fosse assim. O jogo poderia acabar tentando renderizar uma quantidade absurda de objetos ao mesmo tempo, inclusive coisas que nem aparecem na sua tela. Seu computador estaria trabalhando muito mais para produzir exatamente o mesmo resultado que você está vendo. E essa ideia de evitar renderizar coisas que não precisam aparecer é chamada de culling. E existem diferentes tipos de culling e diferentes maneiras de decidir o que precisa ou não ser desenhado. Mas a ideia que importa é que é bem simples. Se você não consegue ver, por que o jogo deveria gastar processamento mostrando? 2. Level of the Tail. Muitos objetos dentro de um jogo possuem várias versões de si mesmo e o jogo escolhe qual mostrar dependendo da distância em que você está. Isso é chamado de Level of the Tail ou LOD. E a lógica é bem simples, se uma árvore está a 500 metros de você, não existe motivo para o seu computador renderizar cada galho e cada folha como se você estivesse parado ao lado dela. Então, conforme você se afasta, o jogo pode trocar aquele modelo por versões cada vez mais simples. Quanto você se aproxima, o contrário acontece, ela substitui o modelo por outro mais detalhado. Isso é usado praticamente em tudo, árvores, prédios, carros, NPCs e vários outros objetos. O mais interessante é que quando isso é bem feito, você nem percebe a troca acontecendo. 3. Billboards. Aqui a gambiarra fica ainda mais forte. Para você que não sabe, billboards são imagens 2D posicionadas no mundo do jogo e que em muitos casos ficam sempre virados para a câmera. E isso tem bastante ligação com o LOD, que foi explicado agora há pouco. Se você estiver extremamente longe de um objeto, em alguns casos, você não está nem mesmo vendo a versão 3D simplificada dele. Você pode estar olhando para literalmente uma imagem 2D. Isso é muito usado em árvores, vegetações, montanhas distantes e até em efeitos como fumaça e fogo. 4. Inimigos educados. Provavelmente você já esteve em uma situação em que estava cercado de inimigos e se todos avançassem de uma vez, com certeza você seria derrotado. Mas por que eles não fizeram isso? Será só porque eles eram educados? Não exatamente. Essa é uma estratégia que os game designers usam para manter o combate balanceado e impedir que você perca antes mesmo de entender o que aconteceu. Em muitos jogos existe algum tipo de sistema que controla quantos inimigos podem atacar ao mesmo tempo. Um deles avança enquanto os outros ficam circulando, ameaçando ou esperando uma oportunidade. Depois que esse inimigo termina o ataque, recua ou é derrotado, outro pode receber a vez de avançar. Isso é importante porque se 8 inimigos resolvessem atacar exatamente ao mesmo tempo, provavelmente você nem teria tempo para reagir. O mais engraçado é que o jogo tenta esconder isso de você. Os inimigos não ficam simplesmente parados em fila esperando a senha dele chegar. Eles se movimentam, cercam o jogador, gritam, fingem que estão procurando uma cobertura. Tudo para você continuar a sentir que está cercado e em perigo, mesmo que o jogo esteja discretamente impedindo todo mundo de cair sobre a sua cabeça ao mesmo tempo. 5. A última gota de vida. Agora outra técnica de manipulação interessante é os últimos % de vida. Em muitos jogos, os últimos 10% de vida costumam aguentar muito mais dano do que 10% de quando você está com a vida cheia. Por exemplo, se
você está em confronto com um inimigo e sua barra de vida está em 80 e você recebe um dano, sua vida seria reduzida, por exemplo, para 79%. Mas na maioria dos casos, se você está em confronto com o mesmo inimigo e sua vida está, por exemplo, em 10, se você receber um dano, sua vida poderia ser reduzida para 4, 3 ou até mesmo 1%. Isso dá aquele efeito de que você está sobrevivendo por um milagre, mas quando na verdade é apenas o jogo facilitando as coisas para você. Isso não é só para facilitar o jogo, essa pequena ajuda cria momentos muito mais tensos. Quando você olha para a barra e vê praticamente nada de vida sobrando, começa a jogar com muito mais cuidado e, se conseguir vencer, parece que acabou de sobreviver por pura habilidade. 6. Telas de carregamento. Essa aqui é uma das gambiarras mais clássicas, esconder o carregamento do jogo. Quando você entra em uma nova área, o jogo pode precisar carregar modelos, texturas, sons, NPC e um monte de outras informações antes de conseguir mostrar tudo corretamente. Antigamente, a solução mais óbvia era simplesmente uma tela de carregamento. Você fica olhando para uma imagem enquanto o jogo prepara tudo nos bastidores. Mas jogos também podem esconder esse processo dentro da própria gameplay. Uma porta que demora para abrir, uma animação obrigatória, um corredor longo ou uma interação podem, em certos casos, dar alguns segundos extra para o jogo carregar a próxima área, sem jogar uma tela escrita carregando na sua cara. São justamente esses tipos de gambiarra que faz os jogos funcionarem tão bem. E o mais engraçado é que quando essas técnicas são bem feitas, você nem percebe que elas existem. Agora que você sabe disso, provavelmente vai começar a reparar um monte dessas coisas enquanto joga. Se você conhece alguma outra gambiarra dos jogos que eu não comentei aqui, comenta aí embaixo que talvez ela apareça numa parte 2. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante e me motiva a criar mais vídeos como esses. Enfim, eu sou o Senhor, esse foi o Senhor dos Dev e eu vou ficando por aqui. Beleza? Fui!